Hoje pela manhã tivemos a presença do pastor Clodoaldo pregando aqui, e logo após a pregação dele, eu brinquei com ele, eu falei: você tinha, pastor, a liberdade de pregar de Gênesis a Apocalipse, e você pregou em Atos capítulo 2, e não satisfeito, pregou exatamente no mesmo recorte que eu tenho pregado durante esses últimos sermões, né? E nessa brincadeira ele falou: pastor Glauber, eu muito me alegro, porque eu vou dar testemunho disso para a minha igreja, porque isso é prova de como Deus ele tem falado com o povo dele, aquilo que ele quer falar, e muitas vezes Deus está falando a mesma coisa em igrejas locais distintas, e nós louvamos a Deus por isso. Então, eu creio que você já sabe onde você deve abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 2, e vamos ler dos versículos 37, vamos ler até o 47, nós estamos observando, a partir de agora, desde domingo passado, o recorte que vai do versículo 42 até o 47, mas eu quero voltar um pouco antes e ler, a partir do versículo 37, que foi exatamente o texto que o pastor Clodoaldo, ele começou hoje pela manhã. Diz assim a palavra do nosso Deus, escrita por Lucas a Teófilo. Versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Queridos, domingo passado eu iniciei o sermão falando sobre alguns impactos da palavra de Deus. Quando Deus ele fala ao seu povo. A palavra de Deus, como disse o profeta Jeremias, no capítulo 23 de seu livro, versículo 29, a palavra de Deus, ela tem esse efeito confrontador. A palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a rocha, falando de corações endurecidos. A palavra de Deus faz isso com o povo de Deus. Mas também a palavra de Deus, ela tem um efeito que conforta e consola o povo de Deus, como um bálsamo mesmo, quando é derramado sobre uma ferida. E vimos também que a palavra de Deus, ela tem um efeito de mover a igreja, impulsionar o povo de Deus, com o propósito de que o povo de Deus avance. E é muito interessante este terceiro efeito, é muito interessante, porque quando nós pensamos em obra de Deus, nós precisamos ter claramente que o Senhor nos convoca não a realizarmos a obra dele. O Senhor, ele iniciou a sua obra e ele nos convoca a participarmos do que ele está fazendo. E essa obra que ele iniciou, ele prometeu que ele irá completar. Então Deus convoca o seu povo a participar, mas nem todos ouvem essa convocação. Isso não significa que a obra do Senhor irá parar. O Senhor irá realizar, mesmo que ele chame e use outros. Jesus, ele inaugurou o reino dos céus, ele veio inaugurar o reino dos céus, e ele diz que esse reino será consumado. E enquanto isso, os discípulos, os peregrinos, aqueles que são de Cristo, devem ter uma oração constante.
contínua. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é feito no céu, que seja feito na terra. Ou seja, o desejo daqueles que andam com Jesus neste mundo é que esse reino que foi inaugurado por Cristo, ele seja consumado. E os olhos dos peregrinos devem estar exatamente na volta do seu Senhor, na consumação dos séculos. Queridos, ao chegar nesse ponto da narrativa, o novo convertido Teófilo, chamado no primeiro livro que Lucas escreve, o Evangelho de Lucas, para o mesmo homem, conhecido como excelentíssimo Teófilo, neste momento da narrativa, ele deve ter ficado maravilhado ao perceber que, ao crer em Jesus Cristo, ele experimentou desta mesma obra que o Espírito Santo está realizando na igreja, naqueles primeiros cristãos. Isso é interessante porque aqueles judeus piedosos que estavam em Jerusalém e estavam sendo atraídos por Deus, por meio daquilo que Deus estava fazendo na vida daqueles 120 irmãos galileus que estavam reunidos em Jerusalém, a começar com os 12 apóstolos, Maria, mãe de Jesus, algumas outras mulheres e outras pessoas, totalizando aproximadamente 120 pessoas. Esses judeus piedosos que estão sendo atraídos por Deus, 10 dias, exatamente 10 dias após Jesus ter sido assunto aos céus diante dos olhos dos apóstolos, conforme Atos 1:11. Tudo isso, meus irmãos, está acontecendo e nós estamos percebendo o agir do Senhor. Hoje pela manhã o pastor Altair falou que tudo isso está acontecendo no dia de Pentecostes, conhecida como a festa da colheita, e a primeira grande colheita foi exatamente as 3.000 almas. Foram exatamente as 3.000 almas. Mas eu creio que é um pouco mais profundo do que isso. O propósito de Deus agir dessa forma é mostrar que Ele veio para alcançar homens e mulheres de todas as nações que estão distantes do Senhor devido ao pecado. Então, tudo o que está acontecendo em Atos capítulo 2 é algo que aconteceu somente em Atos capítulo 2. Foi um presságio da obra de Cristo prometida em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês devem ficar em Jerusalém, ou seja, tudo o que está acontecendo aqui, é aqui que tinha que acontecer. É em Jerusalém. Eles estão em obediência ao Senhor. Vocês permanecerão em Jerusalém, do alto vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, queridos, agora, quase 3.000 almas que estavam em Jerusalém para uma festa que duraria 7 semanas, logo no primeiro dia, acontece essa visitação do Senhor naquele cenáculo, na vida daqueles 120 irmãos, não apenas na vida dos apóstolos. Todos falaram em línguas idiomáticas. Essa visitação do Senhor, que traz essa manifestação do poder de Deus, quando homens incultos, mulheres incultas, os galileus, eles eram conhecidos como pessoas incultas, estão falando em línguas idiomáticas, e aqueles homens judeus piedosos, eles estão atônitos, eles estão perplexos. Então, queridos, o que nós podemos conhecer e saber e testificar é que o derramamento do Espírito Santo profetizado pelo profeta Joel, ele vem sobre os primeiros crentes com o propósito de chamar a atenção dessas quase 3.000 almas que o Senhor irá chamar para Ele. Na verdade, nós já estamos no ambiente em que Deus ele chama essas almas. E por que isso está acontecendo? Versículo 39. Porque a promessa, Pedro disse para eles, a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. O que está acontecendo aqui com o derramamento do Espírito Santo é o chamamento ou o chamado do Senhor. Agora, isso eu acho maravilhoso, irmãos. Quase 3.000 almas são convertidas a Jesus, segundo o versículo 41. Agora preste atenção. Agora não são mais 120 crentes da Galileia em Jerusalém e uma multidão de incrédulos.
Agora não existem mais crentes e uma multidão de descrentes em Jesus e incrédulos. O que existe agora é uma multidão de crentes em Jesus Cristo. Quase 3.000 almas com mais de 120 que já eram crentes. Tudo isso está acontecendo de uma forma poderosa, de acordo com a vontade do Senhor. Então agora a página virou. A página virou no final do capítulo 2. A ênfase de Lucas agora está nas primeiras evidências da visitação do Senhor, nessas almas que creram. E nós estamos observando exatamente essas evidências. Domingo passado, nós tiramos uma lição principal. Nós vimos que a visitação do Senhor evidencia, deixa em evidência a unidade sobrenatural que Deus, Ele concedeu aos que creem. A visitação do Senhor evidencia a unidade sobrenatural que Deus, Ele entregou, que Deus derramou sobre todo aquele que crê. E hoje nós vamos permanecer na mesma lição, porém nós vamos nos aprofundar um pouco e pensarmos de uma forma mais prática. Queridos, no versículo 44 diz: todos os que criam estavam juntos, e isso não é natural. Quando eu mencionar a palavra sobrenatural, para aqueles que não ouviram antes, o sobrenatural não tem a ver com algo místico. O sobrenatural, ele tem a ver com aquilo que não é natural. Quando nós olhamos o que Lucas registra no versículo 44, todos os que criam estavam juntos, isso não é natural. Ou seja, o que não é natural? O desejo de estar com novos irmãos da fé não é natural. O desejo de estar com pessoas que você não conhece, simplesmente porque possui a mesma fé que você, isso não é natural. O desejo de desfrutar da mesma alegria no Senhor, com pessoas diferentes, isso não é natural. O desejo de doar-se para o outro é uma obra sobrenatural. Isso não vem naturalmente. Naturalmente, meus irmãos, o pecador, ele prefere se isolar. Naturalmente, o pecador, ele prefere apenas os seus grupos de afinidades. Naturalmente, o pecador, ele prefere não se envolver. Naturalmente, o pecador prefere o anonimato. E é interessante, eu já ouvi muitos crentes dizendo assim: pastor, me deixa quietinho no meu canto. Mas o Senhor sempre tem o melhor para nós. Nós não sabemos do que nós precisamos. E muitas vezes aquilo que nós pensamos não é o que Deus pensa. Vocês devem se lembrar daquele momento em que aquela mulher com fluxo de sangue, uma mulher que tinha um problema de hemorragia, ela deveria viver afastada de Israel, afastada da comunidade. Essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia, e ela tinha alguns recursos. A Bíblia fala que ela gastou todos os seus recursos para encontrar a cura, e ela não conseguiu encontrar. E ela ficou sabendo que Jesus iria passar por aquele lugar onde ela estava, e ela viu aquela multidão, e ela percebeu que Jesus estava ali no meio daquela multidão, e aquela mulher, buscando o anonimato, mas desejando a cura, ela se abaixa de uma forma quase que rastejando, ela vai engatinhando, ela vai pelo chão, ela vai empurrando provavelmente aqueles pés, aquelas pernas, e ela chega e toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus ele para e pergunta: quem me tocou? Pedro, ele disse: Senhor, uma multidão te aperta, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Jesus diz: eu sinto que de mim saiu poder. E Jesus, ele pergunta: quem me tocou? E aquela mulher, ela não tem como ficar no anonimato, ela se manifesta. E eu creio que quando aquela mulher se manifestou, a multidão, ela abriu. E aquela mulher ficou em evidência. Ela queria o anonimato, mas aquilo que Deus estava fazendo na vida dela era muito maior do que ele imaginava. Ela precisava e queria a cura do fluxo de sangue, mas ela precisava não apenas ser identificada com uma mulher que tinha o fluxo de sangue e vivia afastada de Israel. Quando Jesus a expõe, Jesus não a expõe com uma mulher com fluxo de sangue, Jesus a expõe curada. Então ela é restaurada perante a sociedade também. Jesus disse:
Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas se coloca no velador e ilumina a todos os que se encontram na casa. Mateus capítulo 5, 14 a 15. Não é possível estar em Cristo e viver no anonimato. Não é possível estar em Cristo e viver uma vida oculta. Não é possível estar em Cristo e viver de forma isolada. Não é possível. A partir da convenção, queridos, o Espírito Santo, ele age para mover, melhor, para remover dos crentes inclinações carnais, inclinações naturais de exclusivismo, inclinações naturais de egoísmo e autocentrismo. E como que Deus faz isso? Conduzindo o indivíduo para a vida em comunidade. Porque na vida em comunidade, a obra do Espírito será fazer com que essa pessoa, ela deseje servir e não ser servida. Todos os que criam estavam juntos. Essa semana eu entrei em contato com um irmão lá de El Chaltén, na Argentina. E sabendo que eles estão sem pastor, sem liderança, e que a obra lá foi abandonada, eu entrei em contato com esse irmão e perguntei: irmão, como que vocês estão fazendo aí? E aquele irmão disse: pastor, nós estamos nos reunindo todos os dias para orar. Não temos pastor, não temos liderança, mas estamos nos reunindo na casas para orar todos os dias. E aí, depois de conversar um pouco com ele, ele fez um pedido. Ele disse assim: pastor, envie uma mensagem para que eu possa mostrar para os irmãos. E eu enviei uma mensagem, eu disse assim: continue orando juntos, persevere. Sabe por quê? Porque é dessa forma que o Senhor visita o seu povo, quando o seu povo está perseverando em oração. Desde domingo passado, meus irmãos, nós estamos observando que a primeira evidência desta unidade sobrenatural é a perseverança. Perseverança. A perseverança é uma das principais virtudes daqueles que têm fé em Jesus. Nós não somos os que retrocedem para a perdição da alma. Nós somos da fé, exatamente para a conservação da alma. Disse Paulo aos Hebreus, Hebreus capítulo 10. Meus irmãos, se a perseverança é uma das principais virtudes daquele que tem fé em Jesus, o Senhor sempre conduzirá o salvo a ter perseverança em todos os aspectos da vida dele. Por exemplo, perseverança nos sofrimentos. Leia Tiago capítulo 1. Você vai ser chamado a se alegrar com as provações. Por aquilo que a provação ela produz perseverança. E a perseverança ela deve ter ação completa. Mas também nós somos chamados a termos perseverança diante dos desafios à fé, como eu acabei de mencionar em Hebreus 10, 36 a 39. A igreja é chamada a ter perseverança na luta contra o pecado. Hebreus capítulo 12. Mas também perseverança diante do cansaço. Não é interessante quando Jesus ele está no Getsêmani, em um momento de muita dor, em um momento de muito sofrimento, quando ele chama alguns dos discípulos, os 3 principais que foram reputados colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus os chama para orar, eles não vão. E quando Jesus volta, eles estão dormindo. E a Bíblia fala que eles estão dormindo por um motivo: eles estão dormindo de cansaço. Um outro evangelho diz que o cansaço era fruto de tristeza na alma. Então, quando Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Jesus estava pensando em um tipo de fraqueza. Sabe qual? Cansaço. Cansaço. O cansaço esfria a alma, muitas vezes. E a palavra de Deus nos chama a termos perseverança diante do cansaço. E Lucas, queridos, ele está nos mostrando que eles perseveravam em 4 aspectos que são vitais para a igreja de Jesus, que está no versículo 42, e estamos observando. Eles perseveravam, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos. Mas eles perseveravam também na comunhão. Eles não desistiam disso. Eles estavam se esforçando para isso. Eles perseveravam também no partir do pão. E aqui
eu gostaria de apenas fazer menção daquilo que eu particularmente creio no texto. Eu creio que Lucas, ele é muito claro quando ele faz menção do partir do pão. O partir do pão, eu creio que são os primeiros movimentos da igreja sendo dirigida pelos apóstolos na participação, na celebração da ceia do Senhor. Então, eles perseveravam também no partir do pão, nesse momento de comunhão da igreja, ao redor da mesa do Senhor. E o texto continua dizendo que eles perseveravam na oração. Preste atenção, sã doutrina, perseveravam na sã doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam na ceia do Senhor e perseveravam na oração. Queridos, isso é a igreja na essência. Hoje eu conversando com o pastor Clodoaldo mais uma vez, ele disse assim: Glauber, a minha luta tem sido resistir. Pastor Altair, eu creio que estava ouvindo também. A minha luta tem sido resistir às pressões da própria igreja de querer acrescentar eventos, para que a igreja tenha mais visibilidade de uma igreja ativa. E eu disse, perseveremos até o fim. Porque quando nós removemos a simplicidade e profundidade do Evangelho, para colocarmos os olhos dos crentes nas atividades da igreja, nós vamos remover o poder do Espírito Santo na igreja. Domingo passado nós falamos sobre essa primeira evidência da perseverança. E perseveravam na sã doutrina. Agora olha que interessante, meus irmãos. Todas as demais perseveranças, elas são ensinadas segundo a sã doutrina. A igreja, ela persevera na comunhão bíblica só por causa do aperfeiçoamento dos crentes na sã doutrina. Quando os crentes perseveram na sã doutrina, eles vão aprender e vão perseverar na comunhão. Quando os crentes perseveram na sã doutrina, essa primeira evidência, eles vão também aprender que a bênção na mesa do Senhor está exatamente no ensino, na sã doutrina, no levar a mente dos crentes para a obra de Cristo na cruz e para a grande manifestação do poder de Deus ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, para a justificação da igreja, para a nossa justificação. É por intermédio da sã doutrina que a igreja persevera na oração, de forma saudável. Porque por meio da sã doutrina nós aprendemos sobre o caráter de Deus, e o nosso Deus é um Deus que ama e nos chama a dependermos dele por intermédio da oração. Agora olha que interessante como Deus ele age, como o Espírito Santo age. O reflexo da perseverança dos crentes na sã doutrina é exatamente perseverança na comunhão, perseverança ao redor da mesa do Senhor, perseverança na oração. Eu não vou me ater a estas outras evidências, mas no versículo 43, Lucas ele registra uma outra evidência que preserva a igreja no caminho. E essa é uma evidência que eu creio que nós precisaremos dedicar um pouco mais de tempo a ela, porque ela é muito importante, ainda mais em tempos atuais. Em cada alma havia temor. Mas vamos deixar isso para domingo que vem, se Deus nos permitir. Vamos voltar um pouco para a perseverança, porque talvez eu creio que seja exatamente nisso que nós devemos perseverar. Meus irmãos, temor a Deus é uma evidência necessária, importante e poderosa. Mas antes do temor a Deus, nós percebemos que a perseverança deles na sã doutrina é o que de fato produzia todas as demais perseveranças. E se você ficou atento ao que Deus falou com a igreja hoje pela manhã, nós ouvimos exatamente isso. É pela palavra de Deus, é pelo poder da palavra de Deus, é pela doutrina de Deus, é pela voz do Senhor que nós entendemos quem Deus é e quem nós somos. Então, estar exposto à palavra de Deus, aos cultos, é um dos maiores privilégios, se não o maior privilégio da igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam na oração. Pois bem,
Vamos observar algumas coisas mais práticas aqui. Queridos, o profeta Ezequiel, ele foi levantado por Deus para falar à nação de Israel, para o povo, quando o povo já estava no cativeiro da Babilônia. Por causa da desobediência constante e progressiva do povo de Israel, Deus os levou para o cativeiro da Babilônia. E eles estavam no cativeiro da Babilônia, e Deus leva o profeta Ezequiel para falar com eles. Agora veja o que Deus diz, para que o profeta Ezequiel fale com o povo. Ezequiel 14:3 diz assim: o Senhor disse ao profeta Ezequiel: filho do homem, é o profeta, estes homens de Israel, eles levantaram ídolos dentro do seu coração, e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Sabe qual a realidade do povo? Sabe qual é a grande questão do povo? O grande problema do povo? O povo caiu em iniquidade por um motivo principal. Eles levantaram ídolos em seus próprios corações e colocaram diante deles uma pedra de tropeço que os levou a cair, ou os levaram a cair em iniquidade. Este ano, na conferência da ABCB, nós ouvimos o seguinte. Na verdade, nós fomos relembrados. Não é o ambiente que torna um homem ou uma mulher, uma pessoa, um idólatra, mas é exatamente o coração. Não é o ambiente que produz idolatria, o que produz idolatria é o coração. E é muito interessante, meus irmãos, o trabalhar do Senhor na vida do seu povo. Quando nós olhamos a perspectiva do aconselhamento bíblico, e você só vai conseguir entender isso na perspectiva do aconselhamento bíblico, existem 3 categorias de ídolos que nós devemos nos atentar. João, quando ele escreve 1 João, capítulo 2, versículo 16, ele fala sobre isso. Ele vai falar sobre os desejos da carne, ele vai falar sobre os desejos dos olhos, e ele vai falar da soberba da vida. Essas são as 3 categorias em que nós edificamos ídolos em nosso coração. Quando nós pensamos em desejos da carne, ou concupiscência da carne, as versões mais antigas, nós devemos pensar naquilo que nos traz prazer, conforto, satisfação, comodidade, alívio, bem-estar, sossego. Sempre nas coisas deste mundo. Os desejos dos olhos têm a ver com aquilo que produz inveja. Concupiscência dos olhos tem a ver com o desejo por posses, tem a ver com o desejo por mais e mais. É o útero em que nasce os gananciosos. O livro de sabedoria diz: a sanguessuga tem duas filhas. O nome de uma é Dá, o nome da outra é Dá. É o berço que faz dormir os gananciosos. Aqui é o coração que fica insaciável e cria justificativas apenas para ter e ter. Isso tem a ver com os desejos dos olhos. Mas tem também uma outra categoria que é a soberba da vida. É quando o homem, ele tem o desejo de controlar, ele busca a aprovação dos homens, ele busca reconhecimento, ele busca respeito, ele quer sucesso, ele quer aceitação das pessoas, ele busca por segurança longe de Deus. Agora, o problema, irmãos, não é o que nós desejamos em si, mas aquilo que nós desejamos mais do que Deus. Aí aquilo que é bom se torna mal. A obra do Espírito Santo na unidade da igreja, este é o ponto. A obra do Espírito Santo na unidade da igreja destrona todos esses ídolos que eu acabei de mencionar. É impressionante isso. A obra do Espírito Santo na unidade sobrenatural da igreja destrona todos esses ídolos que eu acabei de mencionar. E isso acontece quando os crentes, eles perseveram todos juntos. Tim Challies, um escritor muito interessante, ele disse assim: quando nós amamos pessoas diferentes de nós, nós adornamos o evangelho da graça.
Quando nós amamos pessoas diferentes de nós, nós colocamos enfeite no Evangelho, colocamos luz no Evangelho, nós colocamos o holofote no Evangelho. O que ele está dizendo é que quando nós crentes nos submetemos, queridos, ao que o Espírito Santo está fazendo na vida da igreja, está fazendo em nossas vidas, produzindo em nós perseverança na unidade, quando nós nos submetemos ao que o Espírito Santo está fazendo, ao manter os crentes cada vez mais unidos, nós estamos muito mais do que adorando ao Senhor, nós estamos adornando a obra de Deus, nós estamos adornando aquilo que Deus está fazendo, nós estamos colocando uma roupa maravilhosa, enfeite, luz, naquilo que Deus está fazendo no seu povo. Dale Johnson, ele disse: à medida que nós somos conformados com Cristo, nós passamos a ver os outros, e aqui ele está falando dos nossos irmãos, da forma como Cristo nos vê, com compaixão, misericórdia e graça. E nós começamos a nos tornar prontos a nos doar para o bem dos irmãos. Não é interessante isso? À medida que o Senhor vai nos conformando a Ele, sabe o que isso vai produzindo em nós? Vai produzindo em nós o mesmo olhar que Cristo tem para conosco. Nós começamos a ver os nossos irmãos com misericórdia, graça, bondade, e nós começamos a ter o desejo de doação para o bem do outro. Diante disso, queridos, vamos olhar um pouquinho para nós, para cada um de nós. Se esses 4 aspectos da perseverança são evidências da ação do Espírito Santo na vida da igreja, a pergunta que eu faço para você refletir como indivíduo é: em qual delas você deve perseverar? Se nós temos 4 aspectos da perseverança, e esses aspectos da perseverança são evidências da ação do Espírito Santo, em quais destas você deve perseverar? Eu vou ser um pouco mais prático. Enquanto o Senhor, porque o Senhor está fazendo, enquanto o Senhor está preservando a sua doutrina em sua igreja, você está com a igreja? Enquanto o Senhor está chamando os seus para estarem juntos, nesta coinonia abençoadora, fortalecedora, alegre, você está com os irmãos? Enquanto o Espírito Santo, o Senhor, Ele está fortalecendo a fé dos seus filhos, a trazer à memória o sacrifício de Cristo, na mesa do Senhor, você tem estado presente com o povo de Deus? Enquanto o Senhor tem convocado o seu povo para buscá-lo, em perseverante oração, você tem feito parte desta perseverança? Davi, um homem já reconhecido como um homem separado por Deus, e que tinha a aprovação de Deus, ele foi até a região dos Jebuseus, e ele queria comprar parte da terra onde ficava o Monte Moriá. O mesmo monte em que Abraão sacrificou o seu filho. O mesmo monte que se tornou depois Jerusalém. E quando ele chega ali naquela região, ele se depara com o dono da terra que se chamava, não é? Ornã. E ele disse para Ornã: diga o preço, qual é o preço da terra que eu quero comprar? E Ornã diz assim: não, escolhe a terra. Escolhe qualquer pedaço, escolhe o que o Senhor quiser, rei, que será seu. A resposta de Davi é interessante. Davi olha para ele e diz assim: eu não oferecerei holocaustos que não me custe nada. Dê o seu preço. Eu não oferecerei holocaustos que não me custe nada. Aquele que é chamado por Deus, ele entende que a renúncia, que o esforço não produz
nenhum efeito na salvação dele, mas é o reflexo da salvação dele. E perseverar na unidade de Deus requer esforços. Perseverar na unidade da igreja requer esforços. Meus amados irmãos, deixa eu apenas relembrar algo que talvez muitos, devido às suas próprias atividades, não é? Devido àquilo que cada um tem como responsabilidade no dia a dia, muitos não estão percebendo, porque muitas vezes, quando nós estamos na nossa semana presos às nossas responsabilidades, nós não paramos muitas vezes para pensar naquilo que está acontecendo. Mas deixa eu reforçar uma verdade para você: a obra de Deus está avançando. Amém, irmãos? Está. A obra de Deus está avançando, a obra do Senhor avança, o reino está avançando, e aqueles que estão se submetendo ao Senhor, estão avançando também naquilo que o Senhor está fazendo. Aqueles que estão se submetendo ao Senhor, estão também avançando naquilo que o Senhor está fazendo. Queridos, vejam o que o Senhor, Ele está fazendo em nossas casas. Olhemos para dentro de nossas famílias, e agora eu estou falando para os membros dessa igreja. Eu ouço muitos testemunhos do agir do Senhor na vida dos irmãos. Veja o que o Senhor tem feito em nossas casas, e onde o Senhor tem nos levado como igreja, como suporte à obra em lugares distantes. A IBA hoje, ela está naquela tribo indígena, nos Tiriós. E o Senhor nos levará para lugares mais distantes. O Senhor está agindo, a obra está avançando naquilo que Ele está fazendo em nossas vidas e naquilo que Ele já tem feito por intermédio de nossa igreja. A pergunta que nós devemos fazer constantemente é: eu estou envolvido com este mover do Senhor, com este agir do Senhor na igreja, a partir da ação dEle na minha vida e na minha família? Eu devo perguntar, e eu gostaria que você fizesse essa pergunta a você: eu tenho perseverado com meus irmãos naquilo que o Senhor nos deu como dádiva? Eu tenho perseverado com os meus irmãos naquilo que Deus me deu como presente? Eu tenho perseverado na sã doutrina com os meus irmãos? Eu tenho perseverado na comunhão com os meus irmãos? Eu tenho perseverado no momento de comunhão com a ceia do Senhor, com os meus irmãos? Eu tenho perseverado na oração com os meus irmãos, porque Deus tem nos dado isso. Deus tem nos dado. Os nossos irmãos em Chaltén, eles estão orando juntos. E preste atenção uma coisa: eles estão orando juntos todos os dias. Eles não têm um templo, eles não têm um pastor, eles não têm líderes e diáconos conduzindo as reuniões nas casas. Eles não têm, na verdade, eles não têm casas grandes. Eu vi, eu entrei. A casa de muitos é apenas o tamanho de um container, porque é um container. Eles não têm um grupo grande, mas eles estão perseverando juntos em oração. Agora fiquem atentos, a questão não é o que eles não têm. A questão é o que eles estão fazendo com aquilo que Deus deu a eles. Então a questão é: puxa, eles não têm isso, eles não têm isso, eles não têm isso. A questão é o que eles estão fazendo com aquilo que Deus deu a eles. O que eles têm hoje? Eles têm isso, estão orando. Então a questão, meus irmãos, não é o que nós temos. A questão é o que temos feito com aquilo que temos. Eu acho muito interessante, muitas vezes, a forma, eu creio que sem reflexão, de muitos quando pensam na obra do Senhor. Quando você entra nas mídias sociais, você percebe, não é? A exaltação quando tem um grupo, por exemplo, lá em Papua Nova Guiné, e o pastor, ele é um pastor simples, ele está no meio de uma campina, e os crentes estão lá, quase sem roupa, né? Roupa velha, sentados em pedras, e aí tem gente que escreve assim: isso é a igreja. Não, que visão equivocada. Eles não querem isso, eles gostariam de estar sentados num templo como o nosso aqui. É que eles não têm.
É hipocrisia isso. Ah, isso é igreja, isso daqui não, não. Eles só estão vivendo desse jeito porque eles não têm o que nós temos. Porque se eles tivessem, aquele pastor estaria sentado com muitos livros, estudando muitos textos. Eles teriam ar-condicionado se eles pudessem. Eles teriam um templo se eles pudessem. Mas o que eles têm lá é aquilo. E o que eles têm feito com o que eles têm? Deus se manifesta com poder. O pastor não tem faculdade de teologia, o pastor lá, ele não tem muitos livros, mas Deus o capacitará pelo Espírito Santo a alimentar o povo com aquilo que ele tem. Agora o problema é quando um pastor ou alguém, um líder no nosso ambiente tem disponibilidade de bons livros, pode estudar e não faz isso. Então a questão não é o que temos, a questão é o que estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado como graça. Meus irmãos, a obra do Senhor, ela é feita principalmente de 3 formas. A obra do Senhor, ela é feita com oração e direção de Deus. É assim que a obra do Senhor é feita. Preste atenção, os 120 irmãos que estavam na Galileia, o que eles estavam fazendo? Eles perseveravam em constante oração. A obra de Deus começa com oração. E a partir da oração vem a direção de Deus àqueles que Deus separou para conduzir o povo. Foi o que aconteceu com os 120 irmãos. Deus falou por intermédio dos apóstolos. Pedro está conduzindo. Então a obra do Senhor, ela é feita com oração e direção no Senhor. Ela é feita com ousadia e fé. Quem não é ousado, ele não avança na obra. Quem não tem coragem, ele não avança na obra. Se Deus não tivesse colocado a ousadia no meu coração, essa igreja talvez teria nascido porque estava na vontade do Senhor, mas por intermédio de outra pessoa. Eu perderia a bênção. A partir do momento que eu tenho convicção, eu preciso ter ousadia e fé para avançar. Aí vem uma outra coluna que sustenta a obra, que é a entrega. Entrega. Entrega de corações. Entrega de esforços. Entrega de recursos. E entrega de propósitos. Meus amados irmãos da igreja batista, apacentar. A IBA nasceu assim. E tem caminhado assim. Mas não apenas a IBA, mas aquilo que Deus tem feito e fará por intermédio desta pequena congregação. É uma pequena congregação, mas Deus fará e continuará fazendo grandes coisas por intermédio de uma pequena congregação, quando nós perseveramos juntos no sobrenatural do Senhor, naquilo que é contrário ao natural. Quando nós renunciamos e nós abraçamos aquilo que Deus nos deu. Então, quando nós pensamos como igreja, o que Deus nos deu? O que Deus tem nos dado? Então, o que Deus tem nos dado é exatamente isso que Deus irá usar para o nosso desenvolvimento, crescimento, fortalecimento, direcionamento, mas também Deus usará a partir daquilo que Ele tem nos dado, para que alcancemos, para que possamos ir a lugares que nós não imaginamos. Meus irmãos, a obra do Senhor está avançando. Neste exato momento, pessoas, não poucas, estão se convertendo nos lugares mais difíceis do mundo, que é entre os muçulmanos. Pessoas estão sendo convertidas de forma miraculosa. Miraculosa. E eu estava conversando com a Tânia essa semana. Quando você vai estudar missiologia,
Quando você vai estudar como evangelizar, por exemplo, povos árabes, sempre há o mesmo discurso nos cursos de faculdade, nas faculdades, nos cursos de missões. É assim: primeiro você precisa fazer amizade, primeiro você precisa se relacionar, você precisa construir um laço de amizade, ganhar a confiança da pessoa, para poder começar a pensar em evangelizar. Eu não encontro isso nas Escrituras. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de fé e ousadia no poder de Deus. Eu não tenho que esperar. Quando eu entrei em 2023 naquele container, onde estavam aqueles irmãos ali em Chaltén, aquele pastor ali ainda conduzindo, quando ele estava, e o pastor diz assim, era uma igreja Assembleia de Deus, o pastor aqui do Brasil tem a oportunidade de falar, trazer uma palavra. Eu já contei isso para os irmãos. Eu disse: irmãos, eu não sei falar a língua de vocês, e talvez vocês não entendam. Eu vou ler um texto e vou falar. E enquanto eu estava lendo e falando, eu nunca vi olhos tão arregalados para mim. E eu parei e falei: vocês estão me entendendo? Todos. Mas eu preciso de um tempo para estudar a língua. Eu preciso de um tempo para poder ganhar amizade e ganhar a confiança. Meus irmãos, acabou o culto, eu quase não consegui ir embora, eu e a Tânia, porque os irmãos nos cercaram com o coração repleto de satisfação e alegria. Então hoje eu estava conversando com o pastor Clodoaldo exatamente sobre isso. Quando a igreja começa a acreditar nas suas metodologias, ela perde, porque ela começa a desconfiar da eficácia do poder de Deus. Então, meus irmãos, continuemos. A palavra de hoje para a minha amada igreja é uma palavra de ânimo. Continuemos perseverando como irmãos de fé nesses 4 aspectos da unidade. Continuemos perseverando na sã doutrina, na comunhão. Domingo que vem, se o Senhor permitir, celebraremos a ceia do Senhor. Perseveremos juntos, alegres, por aquilo que Deus tem feito e tem nos dado. Perseveremos juntos na oração. Eu quero aqui reforçar a minha alegria. Que satisfação eu tive de quarta-feira estar no grupo, ali na casa do nosso irmão Diego, o grupo cheio. Alguns dizem que os grupos estavam cheios porque o pastor no domingo passado, deu uma palavra sobre isso. Eu sou pastor, vocês são ovelhas, o pastor dá palavra sobre isso. Mas que alegria estar ali com os irmãos. Ver jovens adolescentes, louvando a Deus por aquilo que Deus está fazendo na vida deles. Adolescentes que saíram agora da fase, era chamado de crianças até pouco tempo, Davi? O Davi até falou: não, crianças não, jovens porque a irmã agradeceu, eu gostaria de agradecer pelas crianças. Aí o Davi: não, jovens Eles agradecendo a Deus, sabe por quê? Eu quero agradecer a Deus porque nós conseguimos, como família, estar na reunião de oração com a igreja. Isso é obra de quem? Do Espírito Santo na vida dos pais. E os pais se submetendo àquilo que Deus está fazendo na igreja. Então, se Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos em oração durante a semana, se envolva quando você pode. Persevere, porque Deus nos usará. Mas também eu preciso dar uma palavra para aqueles que não estão tendo esta prática de submissão e de perseverança naquilo que Deus tem nos dado como igreja, naquilo que o Espírito Santo tem feito na igreja. Então, se você, sendo crente em Jesus, a palavra continua para os crentes, se você é crente em Jesus, mas não tem perseverado nesses 4 aspectos basilares da igreja, perseverança na doutrina, com os irmãos, na comunhão, na ceia do Senhor, na oração. Se você não tem feito isso, você precisa ter pelo menos 3 atitudes, o mais rápido possível.
Primeira delas, você precisa confessar o seu pecado diante de Deus. Porque você não está se submetendo ao que o Espírito Santo de Deus está fazendo com a igreja. Você está desprezando a obra que o Espírito Santo está produzindo na igreja. E eu quero reforçar que essa palavra é para aqueles que podem estar. Alguns não podem por motivos de saúde. Alguns não podem por questões de trabalho. Alguns jovens não podem porque estão estudando. Mas muitos podem. Essa palavra é para aqueles que podem e não estão se submetendo àquilo que Deus está fazendo com a igreja dele. Confesse o seu pecado a Deus. Se arrependa desse seu pecado. Nós lemos no início desse culto: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Segunda atitude que você deve ter, se você não está participando disso: volte ao caminho. Volte ao caminho e se envolva naquilo que Deus está fazendo em sua igreja. Meus irmãos, podemos sentar aqui, eu e você, e eu vou contar para você o que Deus tem feito nesta igreja. Com muito prazer eu ficaria aqui, eu não sei se eu teria garganta para isso. Mas eu ficaria aqui contando para você os muitos feitos do Senhor nesta igreja. E eu gastaria mais um outro momento contando a você os feitos de Deus por intermédio desta congregação. Meus irmãos, vocês não têm noção como os líderes dessa igreja, eles são devotados à obra do Senhor. Vocês não têm noção como os líderes dessa igreja, eles se entregam à obra do Senhor. E muitos estão desgastados fisicamente e doentes, exatamente pela entrega à obra do Senhor. E muitos não sabem: pastor, eu gostaria de saber o que os líderes fazem. Eu contarei para você com muita alegria. Deus tem feito grandes coisas entre nós. Mas se você não tem desfrutado disso, volte a caminhar com a igreja. Em terceiro lugar, persevere. Na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque você fazendo isso, você não apenas glorificará mais a Deus, você será não apenas abençoado, você será usado por Deus na vida de outras pessoas. Eu contei semana passada, e eu vou reforçar o que eu contei semana passada. Quando acabou a escola bíblica dominical, uma criança chegou até mim e falou: pastor, o que eu posso fazer para servir a igreja? Eu pensei assim: você vai ter a vida toda. Mas se você já está com esse desejo, deixa eu mostrar para você o que você já pode fazer. Um menino de quantos anos? Eu não lembro quantos anos ele tem. 8 anos. 8 anos, ninguém viu, nem os pais sabem que ele saiu de lá e veio aqui falar com o pastor. Às vezes o pai fica com medo, né? O que foi falar com o pastor? Uma vez um pai chegou para mim e falou assim: pastor, o que a minha filha foi falar com o senhor? Eu falei: calma, ela não contou nada. Hoje eu conversando com o pastor Clodoaldo, uma criança chegou até mim com um papelzinho e falou: pastor, eu gostaria de entregar. E aí eu li, o pastor Clodoaldo leu também: pastor, eu amo você. O pastor Clodoaldo se derreteu igual eu. Pastor Glaube, isso é reflexo do agir do Senhor na igreja. Que bênção. Deus tem feito grandes coisas, mas você precisa estar junto. Você precisa estar participando daquilo que Deus está fazendo. E Deus usará a sua vida. Então, queridos, caminhando para o fim, nunca divida o que Deus criou para estar unido. Nunca divida o que Deus criou para estar unido. Nunca desista do que Deus criou para a perseverança. Nunca. Com a minha boca cheia,
eu afirmo, a igreja, ela é um presente de Deus para a sua caminhada com Ele. Apesar dos nossos pecados. Porque se uma coisa eu conheço, como pastor, são os pecados de muitos irmãos. Mas isso não diminui em nada o meu amor por cada um deles. Sabe por quê? Eu creio que eu sou mais pecador do que todos vocês. A igreja é um presente de Deus para a sua família. Para a sua família. A igreja local, ela é um presente de Deus para outros irmãos que carecem de auxílio. Quando o Neto, que está indo agora lá para a tribo dos Tiriós, lá no Pará, ele conversando comigo disse assim: pastor, nós estamos lá com muita alegria porque Deus tem cuidado de nós. E eu disse assim: como que Deus tem cuidado de vocês? Pela agência missionária. Eu falei: mas a agência missionária não é a igreja. A agência missionária não é a igreja local. A agência missionária é para-eclesiástica. Ela está ao lado da igreja para auxiliar, sustentar e capacitar o missionário. Graças a Deus pela agência missionária. Mas vocês estão sendo pastoreados por quem? E os dois baixaram a cabeça e falaram: pastor, nós sabemos que tem irmãos que oram por nós, mas há muito tempo nós não temos tido ninguém perguntando como vocês estão. Deus entregou para a nossa igreja essa família. Amém, irmãos? Sabe para quê? Simplesmente para sermos igreja na vida deles. E sabe o que Deus fará? Deus entregará. Deus entregará mais coisas em nossas mãos. Eu tenho plena convicção disso. A igreja é um presente de Deus para outros irmãos que carecem de auxílio. E por fim, a igreja, ela é um presente de Deus para um mundo que está nas trevas. A igreja é um presente de Deus para um mundo que está em trevas. O mundo saberá que o Pai me enviou quando vocês tiverem amor uns pelos outros. Não é quando vocês receberem bem as pessoas. Não é quando vocês fizerem uma festa para os visitantes. O mundo saberá, as pessoas saberão que eu estou entre vocês, e que o Pai me enviou, e que eu estou no Pai, e vocês estão em mim, quando vocês tiverem amor uns para com os outros. Versículo 46 e 47, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.